Alô, galera, começando aqui na sua Web TV Campo Grande RJ, o programa do Zé. Lembrando que vamos assinar o canal, dar aquele like. E é isso aí, não tem bial? Fica com Leal. Alô, galera, eu sou o Zé Leal, músico e apresentador do programa do Zé, na Web TV Campo Grande RJ. Hoje eu estou passando aqui para falar para vocês do Restaurante Casinhas. O Restaurante Casinhas é o primeiro rodízio de comida de festa do Brasil. Tem tudo que você tem numa festa, casamento, você vai lá, tem aquelas comidas, tudo tem no Casinhas. Restaurante Casinhas vai atender você se você quer fazer a festa, seu aniversário, comemorar bodas de prata, boda de ouro, vá para o Casinhas Festa. E temos 3 unidades, 2 em Campo Grande, uma no Guandu do Sapê e uma no Comari. Temos também em Madureira. Então é só ligar, o contato está passando aí na sua tela. A direção é do meu amigo Fabrício Almeida. Então se liga nesse recado, se você quer comemorar sua festa, Restaurantes Casinhas. Ei, perua, aonde vai com tanta pressa? Vou assistir o programa do Zé na Web TV Campo Grande. Ah, me espera que eu também vou. As peruas têm razão. O programa do Zé na Web TV Campo Grande é imperdível. Contamos com a sua audiência. Alô, galera, chegando aqui na sua Web TV Campo Grande RJ, o programa do Zé. Esse nosso encontro de toda terça às 20 horas. De cara pedindo para você assinar o canal e dar aquele like para fortalecer o programa do Zé. No programa de hoje eu converso com a Gui Soaré, que ela é atriz e roteirista, e converso também com esse músico da pesada, meu parceiro Frank Oliveira. A gente vai dar 5 para tomar um Guaraná, mas a gente volta já já. Voltando aqui na sua Web TV Campo Grande RJ, o programa do Zé. Eu vou conversar agora com a Gui Soaré, ela é atriz e roteirista. Ô Gui, obrigado por ter aceito o convite aqui do programa do Zé, participar aqui, contar um pouquinho dessa sua história de atriz, de roteirista. Como é que começa essa coisa da Gui com a arte? Já vem lá de berço ou não? Já, eu sou de Minas Gerais, interior de Minas Gerais, né, na cidadezinha chamada Paraguai. Lá começou bem na escola, né? Quando eu fazia teatro na escola, depois nas festas da comunidade, sempre montava um palco na praça, eu era uma das primeiras, né? Para desespero da minha mãe, que me achava assanhada demais, onde já se viu uma coisa dessa, entendeu? E aí, quando eu me casei, com 20 anos, eu vim para cá. Vim para o Rio. E fiquei aqui e tal, e aos 25 anos eu vi um anúncio no jornal de um curso de teatro. E aí eu cheguei para o meu marido e disse, eu quero me inscrever. Ele disse, vá. Foi na Solidor. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi a minha base. Eram professores maravilhosos, eles estavam recém-formados da Escola de Artes Martins Pena e Escola de Teatro Martins Pena. E eu fiquei 2 anos e meio com eles. Dali a gente montou 2 espetáculos, o Mary Poppins, que estreou no João Caetano. Aí depois estreou no palco, maravilhoso. E com Mary Poppins, né, um musical bacana. Depois a gente fez Nelson Rodrigues, que foi uma coletânea de 3 textos do Nelson Rodrigues, tirado da coluna Última Hora do Rio, que era um jornal que o Nelson escrevia. Saía a coluna dele. Isso, foi uma adaptação da Celina Sodré, dessas 3 crônicas do Nelson. E depois eu fui com a Regina. Fiquei uns 2 anos com a Regina Pierini. Regina Pierini, a nossa grande atriz aqui de Campo Grande. Na Lona Cultural. E depois eu fiquei 10 anos com a Vilma, no Grupo Moa. Vilma Camarate. Vilma Camarate. Acho que todo mundo passou pela Vilma. A Vilma fez uma escola grande. Isso. E, ao mesmo tempo, fazia teatro com Eduardo Carneiro, lá no centro da cidade. E assim foi a minha trajetória, né? E tô aí até hoje, né? Explica um pouquinho, pra gente que não é do... Você também é roteirista, né? Que já é uma outra situação. Não sei, sabe, se eu sou ou não, entendeu? Às vezes você precisa escrever algumas coisas, até você precisa se virar, né? Escrevo algumas peças de teatro,
Quando precisa, a gente escreve, entendeu? Mas eu sou mesmo atriz. Mesmo atriz. Atriz, poeta nas horas vagas. Então, mas essa coisa então de escrever também sempre foi Eu forte, gosto né? de escrever. Eu gosto muito de escrever. É uma forma de eu exorcizar os meus demônios, né? Não tenho vontade de publicar, porque eu acho que tem uma diferença muito grande entre você fazer livros e fazer literatura. E eu não considero que eu faça literatura. Eu gosto de escrever. Essa coisa de escrever já vinha lá de Minas. De Minas? Desde Minas que eu escrevo. Eu gosto do que eu escrevo. Como mãe gosta de filho. E acha filho bonito. Bonito, sempre, né? Mas daí eu falei, não, vou fazer um livro. Até hoje isso não me passa pela cabeça. Aí você escreve o quê? Poesia? Contos? Eu escrevo poesia, escrevo contos, E cordel. esse conto você já chegou a colocar no palco alguma coisa desse coisa de escrever? Você escreveu uma peça, alguma coisa assim? Eu escrevi uma peça, As Viúvas do Bardo, em 2016. Ficou em cartaz em Santa Teresa, no espaço Laurinda Santos Lobo, onde o texto foi feito por mim. Olha aí. Que foi uma homenagem aos 400 anos de morte do William Shakespeare. Então, eu escrevi um musical, escrevi todo rimado, tal. A equipe toda, o grupo todo, trouxe o material e eu adaptei esse material em versos e escrevemos esse musical. E aí não teve jeito, teve que colocar o que você escreveu o público, né? Isso, também fiz algumas músicas que fez parte também do musical. Então você compõe também? Olha, letra e música, no caso? Fazia letra e música? Sim, letra e música. Eu costumo dizer que eu canalizo, né? Porque o negócio já vem pronto para mim. O trem vem pronto vem de algum lugar. Eu só dou umas arranjadas, né, no negócio. Eu gosto muito de música, porque eu vim de uma cidade muito musical. Eu me lembro que nas madrugadas, assim, naquele silêncio ensurdecedor que era na roça, sempre passava alguém cantando. Ou que estava vindo de um bate-papo na rua, ou que estava vindo de uma festa, passava cantando. E eu me lembro que tinha uma moça linda, ela era a minha inspiração, ela era vizinha da casa da minha mãe. E todas as tardes ela se banhava, se arrumava, soltava os cabelos, ia para a janela e cantava. A voz dela ressoava, né, pela cidade toda, que é um pequenininho. Cidade pequena. Pequenininho, E aquilo era lindo. E o meu pai compunha amadoristicamente, né? Ele fazia parte da banda e ele fazia serenata. E meu pai era um boêmio, eu saí muito a ele, né? Então já tem uma influência em casa disso, meu né? pai, ele tocava violão, tocava vários instrumentos, era apaixonado por música. Eu conheci o trabalho do Adelino através dele, de ouvir ele dizer... Essa música é do Adelino Moreira. Então ele ouvia, era Nelson, Ataúfo, Jacó do Bandolim. Então eu tive toda essa vivência musical. Você canta também? Eu canto as minhas músicas por não estragar a música de ninguém. Né? Eu gosto de cantar. Eu canto o dia inteiro. Né? Gosto de cantar. Eu acho que a vizinhança, menino, na pandemia, Zé do céu, deixa eu te contar. Na pandemia. Eu fiquei surtada, porque eu estava em Minas. Quando eu cheguei aqui no Rio, eu cheguei em uma semana, na outra semana, já peguei tudo, né, os projetos, tudo, para botar em prática. Aí veio a pandemia. Eu fiquei surtadinha. Eu disse, gente, porque ninguém sabia exatamente o que ia fazer. O que eu fazia nas madrugadas? Eu pegava uma caixa, eu ia para a sala e começava a bater a caixa e cantar. E meu marido ficava louco. Ele disse, olha a vizinhança. Eu disse, não estou interessada, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que extravasar um pouco. Né? Extravasar. Aí vi um monte de música. Aí nessa época veio também As Fabulosas, né, que foi um projeto meu e da Valesca Cabral, que começou tudo com a Aurora Moura. Eu tô falando demais, né? Não, nossa, fala demais. Não, fala que a gente saber. Veio a Aurora Moura e falou para mim assim, que é uma poeta maravilhosa, uma diretora, uma atriz, uma mulher incrível. Ela chegou para mim assim, Gui, eu tô com um canal no YouTube onde eu quero falar sobre algumas coisas, como literatura, enfim. Você topa fazer isso comigo? Eu disse, tudo bem. Ela disse, a gente vai trocando, porque não podia se encontrar, tal. Eu disse, tudo bem. Aí ela falou assim, vamos trabalhar o Machado de Assis, um apólogo, que é um conto que eu gosto muito. Eu disse, puxa vida, mas esse conto do Machado eu gosto muito, tal. Ela disse, então vamos fazer? Ela disse, faz ele em cordel.
Aí eu disse, mas Machado assim, escrever em versos? Aí a Mela disse, não faz. Aí eu fiz, eu escrevi o apólogo todo em verso. Todo em verso. Adaptei o conto e fiz uma música, a fábula. Aí depois a Aurora disse, Gui, não quero mais não. Eu disse, como assim? Como assim? Já fiz tudo aqui. Você vai me deixar na mão, não vou ficar não. Aí eu cheguei para a Valesca e falei assim, Val, você topa essa comigo? E ela topou. E aí foi nosso primeiro vídeo do canal As Fabulosas, que foi um apólogo de Machado de Assis. E é engraçado que eu, na época, eu não entendia nada de edição de vídeo. Mas absolutamente nada. Eu tinha uns aplicativos no celular que eu brincava. A Val entendia muito mais do que eu. E aí eu disse, Val, olha só, vai ficar por sua conta a edição. Mas eu peguei um aplicativo e fiz uma animação muito rudimentar com o aplicativo, fazendo as animaçõezinhas da agulha, da linha, da tesoura, e foi fazendo. E aí a Val acertou tudo e a gente colocou um apólogo. E foi um sucesso, as pessoas adoraram. Aí logo depois veio... A internet tem essa coisa, né? Aí depois veio o Hans Christian Andersen, que é a Casa Velha, que é um dos vídeos mais visualizados do canal, que tem até uma valsa do meu pai. Eu cheguei até a compor uma música para esse Casa Velha, mas a gente viu que a música que eu havia feito, ela não estava casando com o clima, não era legal. Eu falei assim, Val, eu tenho uma música do meu pai. Aí eu corri lá no Edgar, falei assim, Edgar, faça um arranjo para essa valsa aqui, porque... Edgar, nosso maestro, nosso tecladista, tem um estúdio aqui, nosso amigo. Isso. Aí o Edgar fez um arranjo lindo. Olha, mas ficou tão bonito. Aí colocamos de fundo musical. Aí depois vieram outros, né? João Guimarães Rosa, também fiz. Aí bombou o canal, então. Aí eu fui compondo músicas para esses textos literários, né? Mas... então, é isso. Pera, a gente já vai voltar a conversar mais um pouquinho aqui com a Gui Soarré, que eu gostei desse sobrenome. Atriz e roteirista. A gente vai dar 5 para tomar um Guaraná e a gente volta já já. Estúdio Som das Cores. Estúdio de produção musical, mídia, arte e entretenimento. Zap 21 994 66 42 28. A minha calça rasgada e minha... Programa do Zé. Voltando aqui na sua Web TV Campo Grande RJ, o programa do Zé. Eu estou conversando aqui com a atriz e roteirista Gui Soarré. E a gente estava falando agora da coisa da pandemia, que passou, que você acabou se inteirando mais nesse mundo da coisa da internet. Mas uma coisa que estava conversando aqui em off, da coisa dos seus personagens, né? Como atriz, você tem alguns personagens que ficaram conhecidos. Me fala um pouquinho disso aí, de você chegou aí num programa de grande repercussão nacional por causa desse personagem, é isso? A Dona Raimundinha. Dona Raimundinha. Como ela diz, eu sou Raimunda da Luz da Silva. A Dona Raimundinha é meu xodó, né? Por quê? Porque ela tem um pouco de cada pessoa que fez parte da minha história. Ela é uma mineirona, ela? Porque eu não conheço a personagem ainda. Lá do interiorzão, né, de Minas Gerais. Ela é uma personagem que tem um pouco da minha avó, um pouco de uma vizinha, um pouco da minha mãe, muito de mim, né? Porque você não deixa de ser quem você é, né? As suas origens estão ali, né? Ali está a minha base, né? Então eu fui criada na roça, com pessoas muito, muito simples. Eu fui criada de pé no chão. Então, a Dona Raimundinha, ela veio e ela conta essa história com a postura corporal dela, com uma história que ela traz. Ela conta que ela morava numa fazenda, onde os pais eram empregados da fazenda. Agora, só para pontuar, esse personagem você criou para um espetáculo e ele depois tomou uma vida própria ou não? Você criou? Esse personagem, ele há muito tempo, eu sempre fui muito de criar personagens. Às vezes meu marido chegava em casa e eu estava lá enlouquecida, montada em alguma coisa que ele nunca sabia o que era. Era mais ou menos assim, ele nunca sabia quem ele ia encontrar. Deve ser bom isso, hein? E um belo dia, eu estava lá na minha mãe, a gente estava em reunião de família, eu de repente paramentei, botei uma coisa na cabeça, pintei o dente de preto e
Maria louca. Aí fiquei brincando com aquilo, as pessoas riram muito e tal. E eu continuei fazendo ela assim, mas na família, de brincadeira. Até que veio o Cultura em Rede. Olha aí. No Cultura em Rede, a Silvia falou para mim assim, Gui, a gente está precisando de uma personagem que interaja com o público, porque são eventos em praça e tal. Eu peguei e falei assim, gente, eu posso trazer a Maria, que não tinha nem nome. Não tinha nome ainda do personagem. Falei, não, ela consegue se comunicar com as pessoas. E aí, eu arrumei uma roupinha para ela e a gente foi, acho que foi em Seropédica, se não estou enganada, que eu estreiei com ela. E aí, eu estava trabalhando com o Marcelo Girardi, poeta, locutor Marcelo, e o Marcelo pegou assim, Dona Raimundinha, ele botou o nome dela, Dona Batizou. Raimundinha. E o que é engraçado é que ela ficava o dia todo. E aí as histórias foram vindo, muito espontaneamente. Aí veio o Murilo, meu irmão, que sumiu no mundo, tem 5 anos, mas tem 10 anos que eu procuro ele. É uma coisa assim, meio dela, né? E aí uma moça chegou para mim e ficou chorando, olhando para mim, tadinha. Olha o jeitinho dela. E ela disse assim, eu vou te dar o telefone do Wagner Montes para você ir lá procurar. E eu não podia sair da personagem, né? Não podia dizer que não era. Aí eu comecei a chorar junto com ela chorava. Eu não, ela, né? A Mundinha, ela chorava. Foi um chororô danado. Eu só sei que... Eu não sei se ela chegou a descobrir que a Dona Raimundinha... Era só um personagem. Era só um personagem, né? Mas enfim... E como esse personagem da Raimundinha chega num programa, uma projeção nacional da Tata Werneck? Como é que chegou através isso? da Dani Fonseca. A Dani, ela já conhecia meu trabalho e ela... Eu faço essa pergunta porque a gente conversa sempre aqui, a gente, né, em Campo Grande, a distância, então para você furar esse bloco, chegar numa coisa de complicado. Isso, aí a Dani me pediu um vídeo. Eu não tinha nada, eu nunca me preocupei em fazer fotos, fazer vídeo. Isso está muito recente, isso foi da pandemia para cá. Primeiro que eu sempre tive pavor de câmera, que foi uma coisa que eu tive que vencer na pandemia. Tava tudo bem, maravilhoso. Gravando, acabou aqui. Você fazia muito teatro também, né? A tua parte é mais teatro. Exatamente, eu sou uma atriz de teatro, né? Aí a Dani me pediu um vídeo, e eu me lembro que eu tinha feito ela, eu fiz a faculdade de letras, e eu tinha feito a Dona Raimundinha num dia de evento lá na faculdade. Aí mandei esse vídeo para ela, uma coisa muito mal feita, no celular, imagens horrorosas. E acabou que fui selecionada e fui lá no programa para contracenar. Eu fui lá especialmente para contracenar com Carlos Alberto. Carlos Alberto, e foi muito da Praça Nossa. E eu era muito fã, eu sou muito fã dele. Eu adoro o Carlos Alberto. Entendeu? Então foi muito bom, foi gostoso. A Dona Raimundinha adorou também. E o Carlos Alberto, né, te chama de escada, né? Assim, né? Essa função que ele faz, né? Exatamente. E ele faz isso muito bem, né? Ele deixa a atriz, o ator, o personagem na cara do gol, né? Ele sabe trabalhar isso. Ele sabe conduzir. Pô, então essa personagem é muito gratificante para você, né? Muito. Eu tenho paixão por ela. Eu gosto muito. Eu acho que foi por isso que eu resolvi dar um tempinho com ela. Com ela, né? Descansar um pouco, né? Mas aí um dia ela volta. Mas já tem novos personagens que você está criando? Ou você cria o tempo todo isso? O tempo todo a gente cria, né? Eu tenho me dedicado mais a escrever. E a música tem vindo para mim com muita frequência, né? Vem e eu deixo fluir, né? Eu tive que... Por motivos pessoais, eu vou ter que viajar, eu tive que adiar alguns projetos, né? Eu vou ter que ir lá para minha terra, minha mãe teve um probleminha lá, então eu vou ter que ficar lá não sei quanto tempo eu vou ficar por lá. Né? Mas eu estou com um projeto aí, para o ano que vem, e porque, não sei, talvez eu fique lá até o final de ano, não sei ainda. Ainda não sei como é que vai ficar as coisas, né? Mas... eu tenho escrito muito. Mas vem cá, vamos falar um negócio. Essa coisa do... Você também fica um pouco inserida nessa coisa de captação de recurso, essas coisas das leis de incentivo à cultura. Você se envolve com isso? Você consegue captar ou tem uma dificuldade nisso? Eu tenho. Meu negócio mesmo é criar. Mas embora eu saiba que o artista ele precisa se produzir. Eu não tenho muito alma de produtora. Que é outra coisa, completamente diferente. Eu tenho uma amiga que ela é produtora, ela trabalha, inclusive, na Oi Futuro, e ela fala para mim que você precisa produzir. Eu disse, eu sei. Não você me eu sei. Não precisa ninguém me dizer. Né? E aí, eu tô junto com ela lá, a gente está escrevendo alguns projetos. Que né? Mas,
A gente vai, né, saindo da zona de conforto, né? Mais uma tendência à zona de conforto, né? E eu fiquei uma coisa meio estranha, né? Com essa pandemia. Eu sempre gostei muito de rua, eu sempre fui uma pessoa de rua. A minha mãe dizia assim, menina, você parece trabalhadora da prefeitura, fiquei medindo rua, porque eu sempre gostei. Da pandemia pra cá, tá muito difícil me tirar de casa. Eu não sei o que aconteceu comigo. Com 2 anos praticamente trancado. E tá difícil, eu saí daquela dificuldade agarrada ali. E isso tá fazendo com que eu fique muito tempo na frente do computador, fazendo cursos, escrevendo, e muito inserida ali na criação e eu disse, não, tem que sair disso, né? Tem que sair disso. Não, e agora você conseguiu uma parceria para colocar esses projetos em prática. A gente precisa disso, né? Na realidade, se o cara que é um músico, ou artista, ou atriz, que tem projetos, e essa coisa de colocar para o papel é uma outra coisa, né? Isso. Tem pessoas que fazem isso muito bem. Então a gente precisa realmente colar com essas pessoas para tentar essas coisas de conseguir os recursos que estão aí. Existem, né? Eles existem e a gente tem direito a eles. Né? Vem dos nossos impostos, né? Então a gente tem que... sair dessa. Que você que é aqui de Campo Grande, como é que tá a cena do teatro aqui? Essa coisa de... Como é que tá? Tem cursos, tem aula, tem peças acontecendo? Como é que tá essa coisa? Está acontecendo, sim. Eu tenho acompanhado pelas redes sociais. Está acontecendo, eu vejo os meus colegas artistas se movimentando nesse sentido. Eu recebi alguns convites que, infelizmente, devido a essa viagem, eu não pude aceitar, porque o teatro exige uma dedicação muito grande. Que eu não tenho essa disponibilidade nem emocional e nem de tempo nesse momento para aceitar fazer um espetáculo de teatro nesse momento. Então, no primeiro momento, eu cheguei até a aceitar, mas depois, não, aí eu recuei e disse, olha, não posso, porque eu não posso me dedicar o quanto eu gosto. Eu não gosto de fazer nada, mais ou menos. Ou você faz direito ou você não faz. É verdade. Então, eu prefiro não fazer. Né, nesse momento não fazer, mas eu tenho visto que as pessoas estão se movimentando. Está tendo um movimento bacana da cena de teatro. Está voltando, né? Com força, isso é muito bom, né? Dessa coisa da pandemia, eu tenho acompanhado aí, né? Tá tendo, os teatros estão voltando às peças, Arthur Azevedo, tá acontecendo muita coisa. Agora com essa nova fase do teatro, né? Da Teatro de Arena Elza Osborne, que passou dessa transição aí, tá voltando também. Sim. Tem acompanhado, a gente está na torcida para que isso, né, volte, porque Campo Grande sempre foi um celeiro de grandes atrizes, grandes atores. A ficar melhor, sabe? Porque acho que as pessoas estão voltando com uma gana, né? Com a vontade. Eu acredito nisso. Obrigado aqui. Eu conversei com alguém. Tão bom. Com alguém Soaré, que eu adorei esse sobrenome francês dela. Prazer demais da Obrigado por conta. você ter vindo bater esse papo aqui com a gente. Obrigada a vocês. Tá legal? Galera, fica ligado aí. A gente vai dar 5 para tomar um Guaraná e volta já já. ZL Produções Artísticas. Meu Cantinho Festas e Eventos. Faça sua reunião de aniversário, encontro com amigos e amigas, eventos em geral, no espaço de festas Meu Cantinho. Localizado bem no centro de Campo Grande do Rio de Janeiro. Grande promoção, R$300 de segunda a quinta, 4 horas de evento. R$390 sextas, sábados, domingos e feriados. 5 horas de evento. Zap 21964 390 328. Eu sou Ives Pierini, programa do Zé, na Web TV Campo Grande RJ. Fiquem ligados. Voltando aqui na sua Web TV Campo Grande RJ, o programa do Zé. Lembrando a você para se inscrever no canal e dar aquele like. Eu vou conversar agora aqui com ele, que é guitarrista, músico, compositor, Frank Oliveira. Frank, obrigado, meu irmão, por aceitar o convite e bater esse papo aqui da gente. Vocês, Beleza, Frank? Beleza. Vem cá, como é que é essa história de Frank, músico, guitarrista? Você que é pernambucano, né? Isso, é. Mas já radicado aqui no Rio há bastante tempo. Sempre 6 meses estava indo para lá e voltando. E escutava o tio meu também cantando. Isso aí tinha... Meus tios todos gostavam de música. Isso já era uma coisa na família, já forte. Vinil, né? Uhum. Disco de vinil. Mas tocavam também, Frank? Não, tinha um que tentava, mas não... Ele ficava só bling-bling no violão e cantando, né? Mas
E um outro que gostava de cantar, que era cantor, era tenor, mas nunca levou a sério, ele chegava da boemia e chegava cheio de corda de violão rebentada das noites, né? E minha avó falou que ele amarrava no meu berço. Amarrava e ficava fazendo tlim, 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 e eu gostava de ficar vendo isso aí. Né? Dali já começou a despertar a coisa das cordas. Eu acho que sim. Mas o contato com o instrumento mesmo, começa quando? O instrumento foi quando eu morava em Realengo na época, eu vinha visitar minha bisavó, eu e minha avó, visitar minha bisavó aqui em Campo Grande. Aí tinha um primo meu, o Simval, que ele tocava, né? Ele tocava vários instrumentos, sax, violão. Aí, então, ele era da igreja. Aí o violão ficava no sofá, parado assim. O pessoal ficava vendo TV, mas sempre o violão estava ali. Aí, quando eu passei a ver ele tocando, ensaiando com o pessoal da igreja, no quarto dele lá, aí eu olhava assim, eles não deixavam entrar não, né? Aí, mais uma vez, eu lembro que eu vi uma craviola, Janine, eu achei aquilo lindo, né? Aí eu entrei escondidinho lá e peguei e fiquei dedilhando ela. Que coisa linda. E eu lembro que a mão era pesada assim, sabe? Aí eu coloquei lá com o maior cuidado, mas eu ficava pegando o violão dele ali, que ficava ali, e ia jogar bola, que eu queria jogar bola, né? Aí sempre parava e pegava o violão um pouquinho, aquele Tracy Chapman, eu lembro, só fazia aquilo. Mas já conseguiu tirar de ouvido isso? Sozinho. Isso, e tinha outros amigos também em Realengo que já estavam tocando também, fazendo essas mesmas bobeirinhas, né? Mas aí eu comecei a gostar. Eu ia para ver os ensaios da banda, da igreja. Aí me interessei por bateria. Ele comprou uma bateria e colocou assim, guardada no forro, lá no teto, né? Aí eu olhava a bateria e pegava o violãozinho e tal, ia jogar bola. Uma vez eu cheguei e eu falei, primo, me ensina a tocar a bateria aí. Aí ele, cara, eu vou te ensinar primeiramente colocar uma borrachinha assim em cima do banquinho. Aquela borracha de estudo, né? Isso, tum, tá, tum, tum. E o pé esquerdo contratempo e o direito bumbo. Aí ficava nessa, você conhece bem. Né? Aí eu ficava nessa um tempão. E eu comecei a viajar nisso. E, primo, quando é que vai tirar a bateria? Ele, calma. Aí eu ia para casa, ele me deu as baquetas, eu ficava fazendo isso em casa. 1, 2, 3, e eram três ritmozinhos, assim. Tatum, tatum, tum, os 3. Aí, quando ele sentiu que eu estava já preparado, ele ele tirou a bateria e montou na sala. E eu comecei a fazer o ritmo ali. Aí ele já me colocou para ser o metrônomo dele, né? Ah, tá. Aí ele ficava estudando as escalinhas no violão ou na guitarra, que ele também tinha guitarra lá. Aí ele ficava... Você marcando o ritmo pra ele. E eu me achando já um baterista. Eu falei, que barato, né? Ficava aí. Só que ele não gostava que eu queria já... Aí saía do ritmo, saía tudo. Ele, não, primo, fica só no tum, tá. Aí fiquei nessa. Aí isso durou um mês, mais ou menos. Eu só chegar esse microfone pra cá. É isso, mais beleza. Isso durou um mês, mais ou menos. Quando eu cheguei lá no domingo, esse domingo, né? Mais ou menos um mês. Aí eu olhei, cadê a bateria? Ele, vendi, primo. Ih, cara. Putz. Aí, tá, beleza. Aí eu cheguei tarde da noite, ele estava sentado na cozinha, sentado na mesa, com o violão na mão. E fazendo escala, só escala de violão. Escala de blues. Aí eu escutei aquilo, eu fiquei olhando, né? E ele tocando. Desculpa. Aí eu falei, pô, primo, que isso? Isso aqui são escalas, primo. Aí ele e acelerava, voltava, acelerava. Aí eu, pô, que coisa linda, me ensina isso aí, primo. Aí ele ficava rindo, né? Pô, tipo, o cara quer aprender tudo. Tudo, cara. que é bateria. Pô, cara chato. Aí ficou fazendo mais, depois ele me ensinou. Ele falou, aí me ensinou uma escala, acho que foi pentatônica. Aí eu fiquei, ele, primo, faz essa escala aí. E ensinou os exercícios também. Aí eu esqueci já a bateria. Não totalmente, né? Mas comecei a viajar no violão e nas escalas. Aí surgiu a minha mãe chegou e falou, a gente vai ter que viajar, vamos lá para Recife. Eu falei, não vou não. Recife.
Eu falei, não vou não, quero ficar aqui. Ah, você vai ficar na casa da sua tia? Como? Você vai ter que trabalhar? Você vai acordar às 7 horas da manhã? Falei, não, eu faço o que eu tiver que fazer, mas eu não quero viajar, não. Mas já em função de ficar perto do violão. Sim, e sempre indo nos ensaios, né? E sempre vendo os ensaios. Aí ela falou, não, você vai ter que ir, você não se domina, você tem 13 anos. Aí eu falei, então só vou se me der uma bateria. Aí ela foi ver o preço da bateria. Não, bateria tá muito caro. E naquela época, né? Era bem caro. Tinham poucas marcas, né? Agora eu vejo, tem várias, na época era Pinguim, Golpe, mesmo assim era caro. Pinguim, era Pinguim. Pinguim era caro e era, né, ótima, né? Aí a bateria não dá, não. Aí eu falei, então eu quero uma guitarra. A mesma coisa, guitarra, eram poucas guitarras. Aí vi uma guitarra lá e ela falou, não, tá muito cara essa guitarra. Guitarra é muito caro. Eu falei, então me dá um violão. Ela, violão dá pra te dar um violão. Aí me deu um violão. Veio com capa e tudo, já era um violão velho, antigo, mas bom. Um Giannini bem antigo, com a capa assim e tudo. Mas nessa época você já tocava um pouquinho com esse teu primo? Já tinha te passado? Não, eu tava começando a aprender essas escalas e ler aqueles bracinhos aquela com os acordes ali, violão e guitarra, aquela coisa que tinha antigamente. Aí aprendi a ler aquilo. E as escalas e os exercícios que ele me passou, né? Aí eu falei, agora eu viajo. Aí viajei para Recife, cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, fui na feira, comprei uma boina de couro e já falei, agora eu vou estudar, né? Aí me falaram, tem uma escola que é lá em Olinda, que é de graça. Eu ia para Olinda. Saía de Recife, que é uma distância, né? Recife, do Arruda, era do Arruda para Olinda, acho que 2 ônibus. Para estudar música. Para estudar música, mas o professor faltava muito. Era grátis, era lá na ladeira da Serra, mas era lindo, lindo. Eu fiquei abismado, sabe? Estou no meu mundo. E vários artesãos, assim, nas ruas, na ladeira da Serra. O pessoal talhando, músicos. E essa escola, se eu não me engano, era uma igreja antiga que se transformou numa escola. Mas já era um ambiente já de música, né? O clima já era bom, né? Tinha um porão que eu passava e eu escutava um cara fazendo um som muito louco lá embaixo, sabe? Aí eu achava mó barato aquilo. Mas aí, quando começa a mesma coisa de você sentir que isso era o que você queria fazer mesmo? Já dessa idade você já estava com esse clima ou não? Por enquanto ainda era uma coisa de criança ainda? Eu acho que era de criança, mas com um olhar bem sério, porque eu via a seriedade do meu primo e dos músicos, né? Aquele lance do ensaio e cuidado com o instrumento e muita gente falando, né, meu filho, você tem que fazer outra coisa, isso aí não vai dar para viver disso. Mas você quer isso, mas vai acontecer isso, vai ser difícil, e aquilo outro, sempre falando essas coisas. Eu entendo que era o bem, né? Pro bem, né? Mas falei, não, mas é isso que eu quero, que eu queria ser jogador de futebol. Aí larguei, foi nessa transição aí que eu larguei a bola de vez. E colou com a música. Ainda cheguei a treinar aqui mandaram pra Gávea, depois mandaram pro Mesquita. Aí quando eu viajei pro Recife, eu fui treinar no futsal do Arruda, que era lá pertinho da casa da minha avó. Lá em Recife. Mas não deu muito certo, não. Eu vou dar um breakzinho pro comercial, depois eu vou continuar aqui com o Frank Oliveira, que eu vou chegar numa situação que o Frank hoje ele trabalha muito mais com blues, né? Vou saber quando é que o cara de Recife, morador lá de Pernambuco, vai para essa área do blues. A gente vai dar um intervalinho para tomar um Guaraná e volta já já. Espaço Cultural Laurindo Rosa. Espaço para projetos culturais, eventos, confraternizações, festas e atividades artísticas. Rua Mário Mendes 437, Campo Grande, CEP 23.013-530, Rio de Janeiro. Programa do Zé na Web TV Campo Grande RJ. É isso aí, galera. Vem com a gente, vem com a gente. Oba, oba!
Voltando aqui na sua Web TV Campo Grande RJ, o programa do Zé. Esse nosso encontro de toda terça às 20 horas. Pedindo para você se inscrever no canal e dar aquele like, né, para fortalecer aqui o programa do Zé. Eu tô conversando aqui com ele, que é músico, compositor, Frank Oliveira. Frank, a gente estava falando, vou contando aí a tua trajetória, quando começou aquela coisa da família preocupada com você, com a coisa de música, mas não teve jeito, você deslanchou com a coisa de música. E eu tava, né, no final do outro bloco, eu tava falando que você acabou se dedicando mais à coisa do blues. Sim. Da onde é que veio isso? Da onde você descobriu o blues? Que eu já conversei aqui com outro artista chamado Flap, que tem você como uma grande referência, que vocês moraram juntos, tocaram juntos. Né? Flap, grande Flap. Mas como é que chega essa coisa do blues pro Frank? Que o blues não é uma música tão radiofônica, que você escute tanto no rádio, né? Foi nessa época também quando eu tinha 13, 14 anos. Também muitos filmes, né? Eu sempre gostei de filme, né? Então, desenho animado, essas coisas, eu gostava muito disso. Então, as trilhas desses filmes. Isso, aí então as trilhas sonoras eram muito, né? Era soul, né? Aquele funk bem James Brown, com muito instrumental, né? E o blues também, né? Então eu lembro que nessa época eu já ficava viajando no blues. E quando eu comprei os meus primeiros discos... foram de blues também. O que você ouvia dessa época aí de blues? Tinha um cara chamado, um dos primeiros era uma banda de soul, na verdade. Era Edgar Winter, White Trash, que tinha um blues. Esse foi um dos discos que tinha um blues nele, o resto era mais funkeado, com naipe de metais e tal. Mas foi esse blues aí que te tocou mais? Os blues do Barão Vermelho também. Que sempre o Barão lançava um blues, né? O Cazuza. B.B. King, essas coisas você também curtiu? Tudo nessa época também. Mas vamos mostrar aí. Você agora tem que... Você também, outra coisa que aí você começa a compor também. Isso. E quando você começa a compor, já vem nessa linha de blues? Acho que a primeira composição que eu fiz... foi em parceria com um amigo lá em Recife, que não era um blues. Né? Eu coloquei algumas frasezinhas só na letra, ele fez a maioria das coisas, e eu coloquei a harmonia. Mas não era blues, essa foi a primeira. Agora, a primeira que eu fiz sozinho foi um blues, né? Mas depois Vamos mostrar um pedacinho aqui, pedir pro André dar uma arrumada aqui na casa. Vamos botar o violão aqui, porque a gente tá falando de blues, falando de violão. A gente tá com um violão de 12 cordas aqui, né? E a gente vai pedir pro Frank cantar pode ser uma composição tua, Frank. Tá. Nessa onda aí já que a gente tá falando desse gênero, né? Tocar então essa que eu te falei, que eu pode ficar à vontade. Primeiro blues que eu fiz, esse aqui. Mais uma vez fui te procurar. Acho que ontem não fui o único a chorar numa mesa de bar, acompanhado pela solidão. Mais uma vez me vi sozinho, eu e a garrafa de vinho. Meu caminho é um blues, meu caminho é um som. Meu caminho é uma luz neon a se apagar. Maravilha. Esse foi o primeiro. O Frank, essa coisa do blues é uma música que tem os festivais, aqui mesmo no Rio tem, né? Os festivais de blues, mas é uma música que é mais difícil, eu acho um pouco mais assim difícil de você ouvir no rádio, né? Teve aí o nosso Bluesman, que era o Celso Bourbon, que fez um grande sucesso aqui. Não tô falando no Brasil, porque eu tenho um amigo chamado Arthur Menezes. Alô, Arthur. Arthur é um cantor, ele é cearense. É um cantor de blues, ele trabalha com um guitarrista, super guitarrista. E ele acabou, acho que o leque aqui estava pequeno, ele acabou indo para os Estados Unidos, está morando lá e tá. Agora mesmo eu vi uma agenda dele de uma turnê na Europa, ele está indo, né? Ele canta muito bem em inglês e tal. Porque talvez tenha uma dificuldade aqui do gênero aqui no Brasil. Você acha que, por exemplo, o rock não tem essa dificuldade aqui? Tem dificuldade, sim. Eu lembro que foi uma fase boa do blues, foi na década de 80, tinha
Muita gente tocando blues, e até o final de 90. Blues etílicos, aquelas bandas, né? André Cristóvão, blues etílicos, Big Alambique. Tinha um monte de... Teve uma cena muito forte, né? Uma cena muito forte de blues. Sim, o né? Celso Blues Boy também, bombando também. Então, aí depois foi dando uma caída, né? Mas eu não tocava sempre, assim, não era... Tinha uma banda e eu passei a tocar outras coisas também, para poder até trabalhar mais, né? Passei a fazer... um amigo meu falou assim, Frank, pô, tu toca um monte de música aí, pega o violão e sai tocando por aí, cara. Quer dizer, porque eu vejo que você tem uma agenda nos bares aí, eu tô vendo o Frank sempre tocando. Assim. Mas, quer dizer, mas você não trabalha com o teu trabalho 100% autoral, não. Você mescla... Não. Quando toco assim em lugares que o público já me conhece, que já conhece o meu trabalho, aí mais eu toco tranquilo. uma, duas, aí... E o que você toca assim de outros cantores, compositores que você curte? Que você gosta, pô, eu gosto dessa linha aqui, o que você curte? O Luiz Melodia. Eu gosto do Luiz Melodia. Pô, manda uma do Luiz Melodia, só uma palhinha, eu gosto. Uma versão da música dele, tá até na live. Uma releitura de uma música do Melodia? Entre canções que ouvi, entre notícias que li, entre risadas fiquei, na claridade esperei, mas você não veio, medo ou receio. Trajes bonitos modernos, um colorido convida, um afagar de outro humano. Eu sei bem, fui traído, mas tudo é beleza, mas vale a franqueza. Eu comunico, não peço, espero que nesse universo alguém lhe queira como eu. Faço de mim o que posso e de vocês qualquer troço pra resolver quando se enganam. O Melodia. O Melodia. Partiu antes do que tinha uma influência grande de blues também. De blues, né? Tinha. Aí eu fui curtindo isso. Eu falei, pô, eu fui conhecendo mais esses caras que tocam blues de uma forma que... Você vê, né? Você sente isso no Frejá, né? Sim, embora que não seja uma coisa que ele... Né? Não é que ele vê choque, mas tem essa coisa, essa linguagem meio blues na música dos caras. Sim. Aí eu passei a tentar, né? Fazer mais coisas assim em português. Mas elas vinham, né, assim, na minha cabeça. E também, às vezes, vinha um samba, porque também, quando eu era garoto, eu lembro que meu tio ouvia muito vinil. E eu queria escutar também. E aí, não pode ficar... Deixa o seu tio quieto, ele tá na folga dele. Aí meu tio, não, deixa ele entrar. Aí botava os vinis pra eu limpar os vinis. Me ensinou a limpar, tipo, já tava me explorando, né? Mas foi legal, né? Passava aquela espuminha, né? Com aquele... Tinha um siliconezinho, né? Tu me curtia isso? Aí eu ficava limpando ali, mas amarradão. E nisso ele escutando música o dia inteiro. Ele ouviu o quê? Teu tio ouviu o quê? Tudo. Tom Jobim, Vinícius, Toquinho, o próprio Luiz Melodia... tinha muita coisa. Maria Bethânia, Roberto Carlos, Raul Seixas, muito Raul Seixas. Curtiu também o Raul? Raul também tinha essa coisa pegada rock and roll. Quando eu era garoto, não. Mas depois que eu falava, pô, que chato. Mas depois que rolou Pluft Plaft Zoom, né? Eu tava na escola, aí eu passei a... E os clipes dele passando na televisão também, né? Aí eu passei a curtir mais. E quando eu fiquei mais adulto, adolescente, aí você vai entendendo melhor aquelas letras, né? Que você ouvia, mas não absorvia legal. Não absorvia. Quando você vai entendendo melhor as coisas, aí, pô, aí que eu passei a gostar mais também dessa galera, do Raul, todo mundo. Mas você, de qualquer maneira, mesmo com essa coisa da dificuldade do blues, você consegue espaço, você vai furando a chapa, né, o Frank? Você vai levando a tua música. Às vezes aparece, assim, em lugares e participei de alguns festivais e tal.
Mas você chegou a tocar também acompanhando outros cantores, que você chegou a fazer programa Xuxa, Jô Soares, você chegou como músico acompanhante, isso, né? Isso, primeiro que eu fui foi num programa chamado, acho que era UPTV, que passava de manhã, na Bandeirantes, domingo de manhã. Mas foi acompanhando alguém? Não, já era o seu trabalho? Uma música autoral minha. Pô, que legal. Que eu fiz em homenagem a Robert Johnson na época. Robert Blues, que se chama ela. Aí um cara chamou a gente para se apresentar lá em Niterói. Falou, não, eu gostei do som de vocês e tal. Aí chamou eu mais a galera da banda de blues, né? Pra apresentar esse programa na TV. Foi a primeira vez que eu fui. Achei mó barato tocar uma música autoral e... Assim. Pô, muito legal. Mas também a coisa não... Eu comecei a ir para outros caminhos também, mas participamos de festivais de blues. Apareceu um cara que chamou a gente para fazer uns trabalhos na Orla e tal, e viajar para Minas. Mas já cantando esse repertório de blues. Mas aí ele queria que a gente cantasse também mais coisas de cover, né? Sim, conhecidas. Né? Aí, a gente falou, eu posso... Aí pegava as letras em inglês e decorava, e também pegava algumas coisas e para algumas conseguia tradução. Não tinha internet, não tinha nada dessa coisa. Nessa época. Era difícil de você ter... Aí pegava a tradução para saber o que eu tô cantando, né? Para poder interpretar até no solo de guitarra, né? Na voz, olha, né? Você sabe do que tá falando, né? Eu vou me matar e tu tá rindo, né? Você não sabe o que o cara tá falando. Aí tinha que saber pelo menos isso, né? Aí, então, nós começamos a tocar mais por aí. Mas foi assim... até tocamos uma vez lá em Búzios e tal. E o Jimmy Page estava assistindo. Que... Jimmy Page. E, público de luxo. Na Rua das Pedras. Aí eu não costumo olhar muito, né, pro público, tava tocando e tal, viajando Aí quando eu olhei pro cara, eu falei, esse cara parece com o Jimmy Page pra caramba. Mas e a gente ia tocar 3 dias ou 4 dias nesse lugar, chamava Estalagem. Aí, aquele cara parece muito Jimmy Page. Daqui a pouco eu olhei e fui falar com o baixista, né, falei, o cara parece com o Jimmy Page, o baixista tava com o olho arregalado assim. O cara tá aí, cara, o cara tá aí. Eu falei, é ele mesmo. A perna tremeu, cara. Eu falei, Jimmy Page tá no salão, no lugar. Caralho. Aí veio na minha cabeça assim, pensar que eu tô num boteco em Campo Grande, né? Esquece Jimmy Page, porque senão vai atrapalhar, vai começar a errar. Aí eu falei, não, na minha mente eu tô num boteco em Campo Grande. Aí foi legal. No outro dia ele voltou. Ele curtiu, então? Curtiu. Aí eu pensei isso, eu falei, se ele voltou é porque ele gostou, né? Porque tinham vários bares lá, né? E eu acho que tinha muita coisa de influência dele, né, também, né? Que eu pegava as frases dos caras, do B.B. King, Aí fui parando de ouvir mais o blues da galera mais rock and roll e fui ouvindo mais a raiz, né? A raiz do blues, né? E fui pegando o que o Eric Clapton, o que o Led Zeppelin escutava. O Willie Dixon, então eu vou escutar o Willie Dixon. Aí começava... Na fonte mesmo. Na fonte, pra não ficar parecido com os caras. Mas o Jimmy Page, muita coisa dele tentava tirar, né, e tal. Então, quando ele viu, tem se um pedacinho... falou, tô influenciando esse brazuca aí. Tem um pedacinho ali na mão daquele maluco ali. Mas, Frank, você tem um grupo que tá tocando contigo, que eu já vi, tem o Chaguinha, nosso amigo. Alô, Chagas. Sim, um abraço. Tem o Frank Oliveira e Estação Campo Grande, né? Que é a participação do André, o projeto nosso de parceria aí. Tem o Perna de Aranha, que é com o Chaguinha, e o Willow no violino. E vez ou outra tem o Frank Oliveira e a Banda do Além, que junta assim e faz na hora. Mas um amigo, ele faz outros trabalhos também, cada um vai para um lado. Pra achar o Frank, tá aí nas redes sociais todas, acha no Instagram, no Face? Tô voltando pro Instagram, que eu tinha dado uma parada, porque também o trabalho tava parado, e eu não tenho muita paciência de ficar em rede social, sabe? Mas aí, acha o quê? Ela chega lá, coloca o Frank Oliveira, Frank Oliveira, isso. Porque... O tempo que eu tenho disponível, eu vou tocar, eu gosto de pedalar, sair pedalando por aí, fazer uma caminhada. Isso é bom pra ver cara. Filme, agora ficar muito... Passa de 10 minutos, já me dá uma agonia. Cara. Só a música mesmo que para a gente. Só a música mesmo. Galera, eu conversei aqui com o Frank Oliveira, esse bluesman, né? É assim que fala. E aí a gente vai terminar o programa com ele aqui no telão. Nosso diretor Lírio Oliveira vai colocar uma gravação lá feito
no nosso Som das Cores, nosso estúdio, uma música do Frank Oliveira, uma música autoral. Valeu, galera. Então fica ligado, terça-feira a gente tem nosso encontro aqui na Web TV Campo Grande RJ, o programa do Zé. Forte abraço! Pra você ver, esse é o programa do Zé, você não vai perder na Web TV. Pra você ver. Você chegou, negra como a noite, e assim você se foi, no silêncio do açoite. E agora eu lembro das tuas estrelas, do meu papo vulgar, das tuas besteiras. Me empresta o teu sorriso, que eu te dou uma flor e você vai entender o porquê da minha dor. Me empresta o teu sorriso, que eu te dou uma flor e você vai entender o porquê da minha dor. Ei, mulher, você me enfeitiçou, e o teu perfume da noite